Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 5. O tema é princípios relativos ao matrimônio. Primeiro tópico, um homem e uma mulher. Pergunta diz: quando Deus celebrou o primeiro casamento? O primeiro casamento, o próprio Deus celebrou no Éden, com Adão e Eva. Lá em Gênesis 2, no versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Pergunta bem: em que ocasião Jesus realizou seu primeiro milagre? Em certa ocasião, Jesus foi convidado a um casamento e com ele estavam alguns de seus discípulos, estava sua mãe, e faltou o vinho, o suco de uva, e ele fez seu primeiro milagre neste casamento, as bodas em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Foi o seu primeiro milagre em um casamento. Então é sinal de que o casamento é algo aprovado por Deus, pelo céu. Segundo tópico, deixar e se separar. Perguntar: que princípio divino foi escrito para um casamento feliz? Olha a orientação de Deus para que o casamento seja feliz. Gênesis 2:24 dá essa orientação. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este é o princípio. Pergunta B: como duas pessoas diferentes podem viver em plena harmonia? Colocando Deus em primeiro lugar, aí duas pessoas diferentes poderão ter harmonia. E vejam que a pergunta não é só a palavra harmonia, plena harmonia, perfeita harmonia. Vamos ver aqui o texto do Pensamento Inspirado que diz: se a vontade de Deus se cumprir, marido e esposa respeitarão um ao outro e cultivarão amor e confiança. Através da obediência, se a vontade de Deus se cumprir. A bondade e o amor devem ser valorizados pelo casal. Onde o Espírito de Deus reina, não haverá conversa sobre incompatibilidade na relação do casamento. Então deve haver o Espírito de Deus, amor, bondade, fidelidade. Pergunta C: quais são alguns princípios adicionais fornecidos para edificar o relacionamento familiar? Efésios 5:33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então a preocupação do marido deve ser amar a esposa. Sua maior preocupação deve ser amar e não receber. E da esposa da mesma forma. A maior preocupação da esposa deve ser respeitar o seu marido, amar o seu marido. Que cada um conceda amor ao invés de exigi-lo. Conceder amor, dar amor um ao outro. Façam de Cristo o primeiro, o último e o melhor em tudo. Terceiro tópico: Deus odeia o divórcio. Perguntar: que princípio fundamental o Senhor Jesus declarou a respeito da perpetuidade da relação matrimonial? Em Mateus 19, a partir do verso 4, diz: ele, porém, respondendo, lhe disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, o homem e a mulher, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma carne. Agora, olha só o princípio importante. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Então aqui devem viver juntos. E ainda o pensamento inspirado complementa que quando o Criador uniu as mãos do santo par em matrimônio, dizendo: o homem deixará seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne, anunciou ali a lei do casamento a todos os filhos de Adão até o final dos tempos, ou seja, até o dia de hoje ainda isso é válido. Pergunta B, o que Deus declarou por meio do profeta Malaquias a respeito da infidelidade no casamento? O que foi que Deus declarou? Vamos ver. Malaquias 2, a partir do versículo 12. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Agora, por que aqui Deus não está aceitando com prazer as ofertas? E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. E mais à frente diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Vamos à pergunta C. Em caso de divórcio, que instrução o Senhor forneceu mediante o apóstolo Paulo? Né? Então, lá em Romanos 7, a partir do verso 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Né? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Então, essa é a instrução. Né? Se por acaso acontecer o divórcio, cada um que permaneça solteiro, né? Enquanto o marido estiver vivo ou vice-versa. Né? E ainda continuando em 1 Coríntios 7, lá no verso 10 diz: todavia aos casados mando eu, mas o Senhor, né? Mando não eu, mas o Senhor. Que o apóstolo Paulo está dizendo, que a instrução de Deus, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, novamente. Ou que se reconcilie com o marido, né? E que o marido não deixe a sua mulher. Olha aqui os conselhos. Em vista da lei de Deus, o marido não pode rejeitar a mulher só porque ela é incrédula e hostil, a fim de estar em harmonia com a lei de Jeová. Ele deve permanecer com ela, a menos que ela mesma decida partir. Estas, então, são algumas orientações. Quarto tópico, tempos de restauração. Perguntar qual é o propósito de Deus para o seu povo nestes últimos dias? Aqui em Isaías 58, do versículo 12 ao 14, fala, né, que Deus quer hoje que seu povo seja restaurador de brechas, restaurador de rupturas. Que brechas são essas? As brechas feitas na lei de Deus. E especificamente, a partir do versículo 13 do capítulo 58, fala do sábado, né? Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não te ocupando nas tuas empresas, né, nos teus negócios, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, né, e te darei a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, agora nos últimos dias, devemos restaurar o sábado que foi pisado pelos homens. Deve ser restaurado.
Um povo que tem procurado restaurar os princípios que são o alicerce do reino de Deus, são reparadores de brecha feitas na lei de Deus. Pergunta B. Além do sábado, do quarto mandamento, cite duas outras instituições divinas que precisam ser restauradas também. E por quê? A outra instituição é o casamento, né? Porque como já vimos lá no início no Éden, Deus deu uma mulher só para Adão, né? E Deus mesmo os uniu. Então o objetivo de Deus para formar a família é que eles vivessem juntos. Por quê? Para a felicidade do homem, para a felicidade do casal, para a felicidade dos filhos. E a segunda instituição dessa pergunta, a outra, a dieta original. Aqui diz respeito ao alimento. O que foi que Deus deu para Adão originalmente lá no Éden, antes do pecado? Qual foi a dieta original dada ao homem, a Adão? Vamos ver em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então aqui, a dieta original também deve ser restaurada. Vimos então na pergunta A sobre o sábado, e agora na pergunta B, o casamento e a dieta original, né? Sobre a alimentação. Devem ser restaurados. Quinto tópico ainda, a continuação, tempos de restauração. Vamos à última pergunta. O que antecede e se segue ao processo de restauração? Segundo o que diz em Atos 3, no versículo 19, antecede o quê? Um arrependimento, né? Uma mudança de hábito. Aqui diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, antes da restauração, precisamos nos converter ao Senhor, nos arrepender, né? E o que se segue ao processo de restauração? Aí segue uma mudança, uma vida de santificação, né? E proporcionalmente, consequentemente, a felicidade do homem, da mulher, da família, né? Aí segue a felicidade, que é o que Deus quer para cada um de nós. E ainda no pensamento inspirado, dá um exemplo de João Batista. João Batista foi escolhido por Deus, né? Filho de Isabel, e ele tinha uma vida simples. A alimentação de João Batista era muito simples, né? A sua vestimenta também era muito simples. Aqui na nota diz que João se afastou dos amigos e dos luxos da vida. A simplicidade de seu vestuário, uma roupa tecida com pele de camelo, era uma repreensão permanente à extravagância e ostentação dos sacerdotes judeus e do povo em geral. A sua dieta puramente vegetariana, composta por gafanhotos e mel silvestre, era uma repreensão à transigência com o apetite e a gula que prevalecia por toda parte, né? Aqui esse gafanhotos aqui não é o gafanhoto que nós conhecemos, aqui era uma planta comestível, né? Porque a dieta de João Batista era vegetariana. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos, que possamos viver essas lições que estamos relembrando, estamos aprendendo, que possamos, como um povo escolhido de Deus, como um povo especial, obediente, santificado, que possamos restaurar a brecha feita na lei. O Espírito Santo nos capacite a isso. Bons estudos da lição. Amém.